Será que alguém que já entregou sua vida a Jesus Cristo, ainda assim pode perder a salvação? Saudações a todos, mais um vídeo do canal Vai na Bíblia e hoje iremos falar sobre salvação, arrependimento e blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia ensina que quando confessamos com a nossa boca que Jesus é nosso Senhor e cremos no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, somos salvos. Mas será que uma vez salvos, ainda corremos o risco de perder nossa salvação? Será que é preciso fazer algo para que isso não aconteça? Antes de responder essas perguntas, é preciso lembrar que a salvação é pela graça, por meio da fé. Não é pelo bem que fazemos, mas por aquilo que Jesus fez por nós, pelo sangue que Ele derramou em nosso favor. O que vai evidenciar a nossa salvação e comprovar que a fé que temos em Cristo é genuína será o nosso arrependimento e a nossa obediência. É a decisão em abandonar o pecado, seguida pela transformação de vida, pela perseverança ao enfrentar adversidades e pela prática de boas obras. E tudo isso só é possível pela ação do Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós. E se o Espírito Santo habita em nós, temos a salvação e temos a vida eterna. Mas será que durante essa nova vida podemos nos desviar do caminho e perder a salvação? Antes de mais nada, precisamos deixar claro que o conceito de salvação universal, onde todos serão salvos, não é bíblico. De acordo com a Bíblia, muitos serão condenados. Alguns, inclusive, passarão grande parte das suas vidas frequentando uma igreja sem jamais ter experimentado uma conversão verdadeira. Por essa razão, pensando na possibilidade de alguém perder sua salvação, a pergunta é: caso isso aconteça, significa que tal pessoa se desviou da fé ou será que na verdade nunca se converteu? Muitas vezes a suposta conversão foi motivada pela emoção e não por fé e arrependimento. Existe uma empolgação com a mensagem do Evangelho, mas que ainda está longe de ser um compromisso. E mesmo que sejamos muito próximos dessa pessoa, nós não temos como conhecer quais são as reais intenções e motivações do seu coração. Somente Deus é capaz de fazer isso. Pode tratar-se de alguém que vive um processo mais lento de transformação, ou de alguém que ainda não entregou completamente sua vida a Deus, ou então, em último caso, de alguém que simplesmente se passa por cristão. A questão principal é que uma entrega parcial não é suficiente. Salvação não se resume a frequentar uma igreja, fazer orações ou melhorar as atitudes. É preciso morrer para a nossa vida antiga e nascer de novo em Cristo. Quando não há um arrependimento verdadeiro, a tendência é que continuem os questionamentos sobre a forma de Deus agir, a dificuldade em abandonar o pecado, a satisfação em encontrar defeito nos outros para se sentir melhor, a inconstância, a hipocrisia, a religiosidade e o pior de tudo, a falta de perdão. E se tem algo que certamente vai evidenciar que uma pessoa nunca foi convertida, é o fato dela não conseguir perdoar o próximo. Quando alguém pensa que a ofensa de outra pessoa contra ela foi grande demais para ser perdoada, é porque não entendeu e, consequentemente, não recebeu o perdão de Deus. Uma pessoa nessa situação pode perder a salvação? Não. Ninguém pode perder o que nunca teve. Grande parte das pessoas que hoje estão supostamente desviadas, na verdade, jamais se converteram. Mas e quando temos um encontro verdadeiro com Jesus e nos convertemos de fato? Será que uma vez salvo, sempre salvo? Ou será que ainda assim podemos perder a salvação por conta do pecado? E esse é um ponto importante para ser analisado. A Bíblia diz que ninguém deixa de pecar, mesmo depois de convertido, e que isso não nos tira a salvação. Jesus pagou pelos nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. O pecado que iremos cometer já foi perdoado por Deus. Quer dizer então que um salvo, quando peca, não perde a salvação? Nem mesmo por um instante? Nem no exato momento do pecado? Não. Se fosse assim, estaríamos constantemente perdendo e ganhando a nossa salvação como se fosse uma troca de roupa. Sem saber o dia da nossa morte ou quando será a volta de Jesus, com certeza seríamos pessoas completamente inseguras. Como pregar um evangelho de salvação quando não se tem certeza da sua própria salvação? Contudo, é preciso que fique bem claro que isso não significa que podemos pecar sem preocupação nenhuma. Muito pelo contrário. Pecar conhecendo a Deus é muito pior do que pecar na ignorância. Afinal, sabemos que toda maldade que vemos no mundo é fruto do pecado. E principalmente, sabemos que foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Pecar de forma deliberada e voluntária definitivamente é uma característica daquele que jamais conheceu a Deus. Ou então, considerando um outro cenário, revela uma apostasia.
alguém que abandonou a fé. Alguns vão defender, inclusive com bases bíblicas, a ideia de que se a pessoa se apostatou da fé é porque na verdade jamais foi convertida. Mas a Bíblia também traz passagens que dão a entender que existe sim a possibilidade de alguém salvo abandonar a Cristo. Independente de qual for sua visão sobre o assunto, de uma coisa nós podemos ter certeza: não há condenação para quem está em Cristo e anda segundo o Espírito, mesmo que ocasionalmente ele peque. Porém, o salário do pecado continua sendo a morte, ou seja, sempre haverá uma consequência ruim para o pecado, e a pior delas é a apostasia. Um dos sinais de que pode estar havendo uma apostasia é quando já não há mais arrependimento pelos pecados. Pode até haver uma certa tristeza, um remorso, mas não há uma decisão em abandonar esse pecado. O remorso logo passa e o pecado é cometido novamente. Arrependimento é mudança de mente, mudança de atitude, é uma decisão. Quando essa decisão não acontece, a tendência é se perder cada vez mais a sensibilidade ao Espírito Santo e a noção do que é certo ou errado. Muitas vezes a pessoa não declarou abertamente que abandonou a fé, mas a sua vida de pecados demonstra isso. Trata-se de uma pessoa salva? Óbvio que não. Ou ela perdeu a salvação ou nunca teve. E se pensarmos que de fato ela perdeu a salvação, será que ainda existe a possibilidade de recuperar essa salvação? Bom, de acordo com Hebreus 6, a resposta é não. Uma pessoa que negou sua fé em Cristo já não poderá mais ser conduzida ao arrependimento. Porém, não cabe a nós julgar em que estado espiritual alguém se encontra. Devemos sempre partir do pressuposto de que ainda não houve por parte da pessoa uma compreensão plena daquilo que foi conquistado na cruz. Mesmo quando pensamos se tratar de alguém que supostamente abandonou a fé, precisamos deixar esse julgamento com Deus e crer que ainda existe sim a possibilidade de arrependimento e salvação. Mas e quanto a nós? Como é possível ter certeza de que não perdemos a salvação? Simples. Se quando pecamos existe arrependimento e confissão a Deus, significa que não perdemos a salvação. Se procuramos viver em santidade e ainda existe temor a Deus em nossos corações, também significa que não perdemos a salvação. Se perdoamos o nosso próximo e percebemos o fruto do Espírito sendo desenvolvido em nossas vidas, mesmo que o pecado tenha acontecido minutos atrás, nós não perdemos a salvação. Até mesmo no caso daquilo que a Bíblia considera como um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, entende-se que se estamos em dúvida quanto ao fato de termos blasfemado ou não, é porque não blasfemamos. A blasfêmia contra o Espírito Santo segue o mesmo princípio da apostasia. Não há dúvidas por parte da pessoa. Ela já teve provas incontestáveis da existência de Deus, mas recusou-se a obedecê-lo e rejeitou a salvação. Blasfemar contra o Espírito Santo não é questionar se algo é de Deus ou não, mas é atribuir ao diabo algo que sabemos ser uma ação do Espírito Santo. Por essa razão, torna-se um pecado imperdoável, pois aquele que está sendo injuriado é o único que poderia nos convencer do pecado e nos conduzir ao arrependimento. Quem blasfema contra o Espírito Santo se rebela contra Deus, torna-se inimigo do Evangelho, calunia e difama o que é santo, chama o bem de mal e procura convencer outros de que a salvação bíblica não passa de ilusão e fantasia. Se você faz essas coisas sem preocupação nenhuma, é porque blasfemou contra o Espírito Santo. Sendo assim, cada um deve examinar-se a si próprio para comprovar se está mesmo na fé. Quando existe arrependimento, também existe perdão. Seja qual for seu entendimento sobre o assunto, se é possível ou não perder a salvação, algo é certo. Só será condenado ao inferno aquele que não conheceu Jesus Cristo, ou aquele que após conhecê-lo, deliberadamente deixou de segui-lo. Do contrário, podemos afirmar com toda a convicção de que estamos salvos e que temos a vida eterna. Não é na nossa força que vencemos o pecado, mas é o próprio Deus que nos livra, nos sustenta, nos protege e nos estabelece em Cristo. O único que poderia nos condenar morreu em nosso favor, ressuscitou dentre os mortos e neste momento intercede por nós. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem presente, nem futuro, nem morte, nem vida, nem anjos e nem demônios. Absolutamente nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em nosso Senhor Jesus Cristo. A ação do Espírito Santo e a certeza da nossa salvação é o que nos mantém longe do pecado e não o medo de perdê-la. Vai na Bíblia, fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha o vídeo nas redes sociais e se inscreve no canal também. Beleza? Um abraço, fica na paz.